Olá, pessoal. Meu nome é Fernando Camelo, sou professor da Universidade Federal de Alagoas e hoje a gente vem falar sobre alguns testes que visam fazer comparação, testes de comparação entre grupos. Só que nesses exemplos que a gente vai passar para vocês, são exemplos onde a distribuição dos dados não é normal. Então, não há uma distribuição normal dos dados. Então, vamos aos exemplos. Vamos falar aqui exemplos de alunos, né, de colégios diferentes, colégio alfa, colégio beta, e também aqui dois grupos que fizeram assim a prova pela primeira vez e repetiram a mesma prova. Bom, nessa situação a gente vai fazer comparações entre a turma A e a turma B dos colégios do colégio alfa, entre a turma A e a turma B do colégio beta. Depois vamos comparar todas as turmas do colégio alfa com o colégio beta, tá? Então é isso. Antes de entrar nos testes estatísticos, observe, a gente está aqui numa planilha de Excel e mostrar algumas funcionalidades, principalmente para a estatística descritiva, né? Com os dados das notas obtidas aqui, a gente, são exemplos, né? Fictícios, para esses colégios fictícios e turmas fictícias. Bom, então a gente pode obter, por exemplo, média, né, desses valores, né, botando igual, média e selecionando a amostra, os dados da amostra. O desvio padrão dessa média, dessa amostra, aqui, desvipad, né, ponto A da amostra, e selecionar a amostra. Se a gente quer a mediana, valor central, né, mede e seleciona a amostra. Se a gente quer o primeiro quartil, ou seja, 25% daquele valor, né, aqui o quartil, ponto, XC, seleciona a amostra, ponto e vírgula, 1. Esse 1 representa o primeiro quartil. Se a gente for para o segundo quartil, é a metade, é a mediana. O terceiro quartil, 75%. Aí a gente seleciona aqui o grupo, ponto e vírgula, 3. O valor maior, o valor máximo, máximo da amostra, máximo A, seleciona o grupo. E o valor mínimo, mínimo A, seleciona o grupo, né? E aqui, para cada uma das situações, cada um dos grupos, turma A, turma B do alfa, turma A, turma B do beta, primeira, segunda vez, todos os valores obtidos apenas com o primeiro cálculo, basta puxar. Bom, se a gente quer um pouco mais, então, por exemplo, o teste de normalidade, aí a gente não dá para fazer no Excel, a gente vai para um teste estatístico. Observe que o maior grupo aqui tem 25 alunos. Bom, então, inferior a 30, a gente vai rodar o teste de normalidade, né? Selecionamos o teste Shapiro-Wilk, que é um teste usado para grupos menores, né? Amostras menores. Então, muito bem, a gente rodando o teste, a gente volta a ter aqueles valores também, valor mínimo, valor máximo, primeiro quartil, terceiro quartil e mediana. Todos os valores aqui que serão úteis, né? Média, desvio padrão e erro. Bom, o erro, quanto maior o erro, maior a amplitude do desvio padrão. Esses valores são mais, assim, úteis, são úteis, mas são mais úteis ainda quando há uma distribuição normal dos dados e a gente usa testes paramétricos. Mas como todos os resultados não vão ter distribuição normal, observem aqui, Shapiro-Wilk, todos os valores de P foram menores que 0,05. E como já falamos no vídeo que falamos sobre teste de normalidade, quando o valor é significante, né, para o teste de normalidade, significa dizer que a mediana, digamos, foi deslocada para um dos extremos do gráfico, né, para a distribuição, e essa situação implica em entender que a distribuição não é normal. Então, não foram significantes. Se não são significantes, nós não vamos usar os testes paramétricos, usaremos os testes não paramétricos. Vamos aos exemplos. Teste com dois grupos pareados. Bom, qual é a situação dos dois grupos pareados que nós temos? O antes e o depois, quando fez a prova pela primeira vez e repetiu a mesma prova os mesmos alunos. Bom, nessa situação, Wilcoxon seria o correspondente do teste T pareado, que a gente selecionou para rodar. Então, a gente prova antes, prova depois, aqui
Primeira prova, primeira vez, segunda vez. Fazendo a comparação, estatisticamente foi significante, o valor de P foi menor do que 0,05, portanto, sim, significante. E o que a gente deve olhar para fazer a comparação entre os grupos, entre o grupo quando fez a primeira vez a prova e quando fez a segunda vez, é aqui a mediana. E olhando a mediana, a gente vê, olha, quando fez a prova pela segunda vez, o rendimento foi superior à primeira vez. Joia. Mas isso significa um valor mediano, todo o resultado? A gente é bom ver uma amplitude. E a melhor forma de ver amplitude para os testes não paramétricos é ver os quartis. Olha aqui, o primeiro quartil, aqui, quando fez a prova pela primeira vez e quando fez a prova pela segunda vez. Observe que o menor valor, primeiro quartil, quando fez a prova pela segunda vez, o menor valor, 741, está superior ao maior quartil, ao terceiro quartil da primeira prova. Veja, 741 contra 714. Ou seja, realmente, toda a amplitude de 25% a 75% da prova feita pela segunda vez teve um rendimento maior do que da primeira vez. Né? E esses valores e essa interpretação é significativa. Quando a gente vai para os grupos não pareados, a gente vai comparar a turma A com a turma B do Colégio Alfa e a turma A e a turma B do Colégio Beta. São dois grupos independentes. Bom, aí a gente não... Se fosse pareado, seria o teste T não pareado. Né? Se fosse paramétrico, o teste T não pareado. Tá? Como a distribuição não foi normal, aí a gente vai para um teste não paramétrico. E o teste não paramétrico correspondente é o teste U de Mann-Whitney. Então, o teste U de Mann-Whitney, ele vai ser o correspondente do teste T não paramétrico. E vamos comparar a turma A do alfa com a turma B do alfa. Quando comparamos, o resultado foi menor do que 0,05, portanto, sim, foi significante. E aí a gente vai comparar. A turma A, a mediana da turma A foi 800,1. A mediana da turma B, 757,1. Ou seja, a turma A foi superior à turma B. Mas só o valor da mediana não seria suficiente para nos dar robustez na interpretação. Então, aí a gente vai ver. A turma A, aqui, a menor nota da turma A foi 798,9, a menor. Olhando para a maior nota da turma B, 767,7, ou seja, todo o intervalo de 25 a 75 da turma A está acima de todo o intervalo da turma B, dando o entendimento que a turma A teve melhor rendimento do que a turma B. Não houve interseção entre esses valores, e isso é significante. Para o colégio Beta, turma A e turma B, mais uma vez, foi significante a comparação. E olhando a turma A, 789 versus 676,2 da turma B. Mais uma vez, vamos olhar os quartis. O menor valor da turma A, menor, 789,3, está acima, bem acima, diga-se de passagem, do maior valor da turma B, 676. Ou seja, todo o intervalo de 25% a 75% da turma A está acima de todo o intervalo da turma B. E isso é significante, dando um entendimento, claro, que a turma A teve melhor rendimento que a turma B, considerando esses valores. Tá? E quando a gente vai para o teste, onde a gente compara as turmas do colégio alfa com as turmas do colégio beta, aí a gente tem 4 grupos, 4 turmas, portanto, não cabe mais o teste T como referência, seria a ANOVA. Mas, como a distribuição não é normal, não podemos usar, óbvio, a ANOVA. Né? Como nós temos apenas um momento avaliado, não temos momentos diferentes, se fosse a ANOVA, seria a ANOVA One-Way ANOVA, né? Seria apenas em um momento. Se fosse vários momentos avaliados, seria o Two-Way ANOVA. Como nós vamos ter apenas um momento, a correspondente não paramétrico do One-Way ANOVA é o Kruskal-Wallis. Só para lembrar, já falamos em outros vídeos isso, se fosse o Two-Way ANOVA, seria o teste de Friedman. Então, muito bem. Kruskal-Wallis rodado,
resultado significante para os 4 grupos que foram comparados. Como nós estamos num teste não paramétrico, nós não vamos para um pós-teste. Os pós-testes são usados para os testes paramétricos, one-way ANOVA ou two-way ANOVA, Tukey, Bonferroni, por exemplo. Nesse caso, nós vamos fazer essa comparação também, mas olhando para o teste entre 2 grupos, né? Entre o A e o B do alfa e entre o A e o B do beta. Nós temos os quartis desses resultados e podemos comparar os 4. Quando comparamos os 4, colocamos aqui nessa tabelinha, observe que o menor valor, 25%, do alfa A, 798, é superior a todos os maiores valores, 75%, do alfa B, do beta A e do beta B, dando o entendimento que a turma alfa A teve o melhor rendimento entre os colégios e as turmas dos colégios alfa e do colégio alfa e do colégio beta, tá? Eu espero, dessa forma, ter contribuído com a interpretação e o uso dos testes não paramétricos para comparação de 2 grupos ou de mais de 2 grupos. Muito obrigado.